Bem, estamos começando mais uma conversa com o Dr. Delfim Neto e uma sugestão que eu apresento ao senhor de nós começarmos a falar de um acontecimento, eu acho, creio que o senhor também acha, importantíssimo que ocorreu durante essa semana, que é o Fundeb. Qual é a importância do Fundeb para a educação brasileira? Vila, a educação talvez seja, junto com a saúde, os mais importantes fatores para um desenvolvimento civilizado. De forma que nós temos que continuar insistindo na ampliação da educação. Na verdade, temos fracassado, tanto na educação primária como na secundária. Temos avançado muito pouco, temos posto muito recurso, mas não é só recurso. O problema básico é de administração. Eu estou convencido que uma escola depende fundamentalmente da capacidade do seu diretor. Eu tenho uma experiência vivida desse negócio. Eu morava em Cotia, numa casa de campo não, uma casa normal. Tinha lá um companheiro nosso que morava com uma família, que tinha um filho, um rapaz de boa qualidade, que ia à escola lá. E ele faltou uns 2 dias, que teve um problema de garganta, uma coisa desse jeito. A minha maior surpresa foi quando eu cheguei de tarde, me disseram, olha, o diretor da escola veio aqui saber o que tinha acontecido com ele. Eu fiquei tão entusiasmado. 15 dias depois, eu vi escrito na escola que eu passava em frente, eles tinham ganho o prêmio. Ou seja, ela depende basicamente da dedicação dos professores e do diretor, obviamente, que organiza tudo. Portanto, o que nós podemos dar de apoio para a educação primária e secundária, que uma é feita pelo município, outra pelo Estado, é fundamental. O Fundeb foi um instrumento muito útil, porque ele complementa as obrigações de aplicação na educação do município e do Estado. Ele está praticamente vigorando desde 2008, foi uma coisa muito importante. A União complementava com 10% sobre o montante dado pelo município e pelo Estado. A União acrescentava 10% para que as coisas funcionassem ainda melhor. O sucesso, na minha opinião, foi bastante grande. A melhoria, na média, não foi tão sensível, mas, na verdade, nós desenvolvemos alguns setores com muita proficiência no ensino, no Ceará, em Pernambuco, mesmo em São Paulo. E, claramente, ela produziu muitos efeitos. Como de costume, as dotações para os municípios e estados e a dotação da União, 10%, eram praticamente para salários. De fato, os salários eram miseráveis, melhoraram consideravelmente. Só que como tudo no Brasil, aconteceu o seguinte, praticamente os mecanismos de aplicação dos recursos tiveram um grande problema. Você decidiu aumentar salário na mesma proporção em que você aumentava o Fundeb por aluno. Se você pegava o número de alunos, dividia dividia o montante do recurso pelo número de alunos e aplicava. Bom, o que acontece? Na verdade, isso produziu um gigantesco aumento de salário. Praticamente 70% real entre 2008 e 2018. Mas, como tudo no Brasil, você começa a criar pequenos probleminhas. Aí passou-se a aplicar isso também para
ativos e para os inativos e para os pensionistas. Ou seja, você começou a empurrar em cima dos municípios e do Estado outros custos. O programa é muito bom e agora foi aprovado. Só que o Congresso votou um aumento da participação do governo federal, que era de 10% para 23%. É um aumento gigantesco. Isso, em 10 anos, representa uma coisa muito significativa. Precisaríamos ter estudado um pouco melhor. Quer dizer, ter estudado, na verdade, condições de ensino e não permitir que um instrumento como esse tenha se estendido, não foi só para o professor, foi para o pessoal que trabalha na escola, na carreira inteira. Vai de professor, ajudante, chega ao diretor. Ou seja, você, na verdade, de uma certa forma, você desperdiçou recursos. Desperdiçou é um exagero, mas você aplicou mais recursos, provavelmente, do que devia, em salários e menos nas atividades físicas da escola, no aperfeiçoamento do ensino, nos instrumentos de ensino. Na minha opinião, inclusive, você poder, na verdade, dar para toda escola um banheiro adequado, água tratada, ligação com esgoto. Ou seja, nós renovamos o Fundeb, que é um bom programa, mas devíamos ter pensado um pouco melhor. Na minha opinião, nós deveríamos ter prorrogado por um ano, porque ele ia vencer, vai vencer, né? Para poder realmente usar números. Você precisa medir o que você vai financiar. De qualquer jeito, eu acho que hoje nós estamos numa situação que está aprovado. Provavelmente vai ser muito difícil você fazer as mudanças que teriam sido fáceis de fazer, se em vez de aprovarmos, tivesse dedicado um pouco mais de tempo para encontrar os números, para procurar, na verdade, como aperfeiçoar esses recursos, que são muito importantes. Realmente, eu acho que eu apoio de qualquer forma, mesmo que a gente tenha que corrigir agora, que se transformou, na verdade, em uma PEC. Então, sim. Mas é fundamental, é um programa fundamental para você construir uma sociedade civilizada. E inclusive, agora, foi uma pena, porque nós devíamos ter... O governo queria insistir em usar um pedaço para a creche, de 0 a 3 anos. Isso, Vila, é de uma importância fundamental. Nós já discutimos aqui. Na verdade, o maior fator de desigualdade entre as pessoas no Brasil hoje é o lugar onde ele nasceu, no lar em que ele nasceu. Ou seja, a creche é uma coisa fundamental. Você nivelar a capacidade de apreensão da criança. Né? De forma que nós devíamos ter aprovado um apoio como esse, para que, na verdade, você possa começar desde o início, desde o comecinho. Sim. Começar ajudando a mãe, a gestante. O privado que pode faz sozinho, mas aquela que não pode, é uma obrigação do Estado fazer. Perfeito. E podiam ter feito isso. Eu ainda tenho esperança. Agora está aprovado, mas eu acho que nós vamos aprendendo que nós precisamos não fazer coisas precipitadas. Nós precisamos, antes de fazer qualquer política pública, medir. Nós precisamos estudar as reações, os estímulos que programas como esse dão para os pais, para as mães, para as famílias. Ou seja, nós temos que ir, na verdade, no coração da sociedade. Porque esse é o ponto de partida,
Vila, que vai acabar produzindo uma nivelação de oportunidades. Quando todos puderem partir do mesmo ponto, nós já temos discutido isso mais de uma vez, Sim. você terá melhorado muito a sociedade. Agora, este é um problema que está resolvido agora, mas eu acho que nós devíamos ter feito um estudo, devíamos ter prorrogado por um ano e medir com mais cuidado para aproveitar melhor os mesmos recursos. Não é reduzir o número de recursos, é dar maior produtividade para o mesmo recurso. No caso, inclusive, dar maior produtividade para um recurso que está crescendo. Sim, sim. Perguntar uma questão para o senhor sobre isso. Quando a gente conversa com prefeitos, eles sempre, não é que reclamam, mas eles externam uma preocupação, que a Constituição de 1988 atribuiu aos municípios uma série de funções, mas não tem os recursos necessários para colocar aquilo em prática. O senhor foi constituinte em 1987, 1988. Realmente isso ocorre, quer dizer, houve uma transferência ao município de uma série de tarefas, mas o prefeito se sente pressionado pelos munícipes, falando, você tem de cumprir a Constituição, mas ele pergunta ao prefeito, e os recursos, como é que eu faço para fazê-lo? Guido, ele tem uma certa razão. Eu já digo para você, quando nós fomos fazer a Constituição, nós imaginamos que tínhamos sido abençoados para ter uma visão, digamos, nós adquirimos onisciência, onipresença e onipotência. Nós tínhamos vindo do regime autoritário, do qual eu participei. Eu fui a única pessoa do regime autoritário que se elegeu em 86. Fui para lá trabalhar, discutir, presidi uma comissão, tudo funcionou. Mas, naquele momento, os 513 que estavam lá, mais os 81 senadores, a decisão era o seguinte, nós queremos um Estado longe, nós precisamos de uma liberdade absoluta, nós precisamos de princípios e de leis que defendam os nossos direitos de todas as formas. Bom, imbuídos desse espírito quase de, digamos, de onisciência, nós decidimos o seguinte, no Brasil, depois de nós, agora 86, que eu estou fazendo a Constituição, nunca mais haverá um governo decente. Nunca mais haverá um governo inteligente. Portanto, nós, que fomos dotados dessa potência extraordinária, dessa onipotência, vamos ter que dizer para eles como é que eles vão administrar. Então, esse município, você vai aplicar 15% na educação, 12% não sei aonde. Quer dizer, ou seja, nós engessamos a mão da administração toda. Nós, na verdade, criamos as condições para que o país ficasse inadministrável, Vila. Hoje, com as despesas que estão internas de salário e aposentadoria, os municípios dos estados são inadministráveis. E a União também. Ou seja, na verdade, nós precisaríamos hoje de uma reforma do Estado. É por isso que eu digo, é muito mais do que o Fundeb. Seguramente, dar um pouco mais de recurso para o prefeito, para a educação primária, para a creche. É lá onde você começa, na verdade, a acabar com a desigualdade. Depois dá para o Estado também, um pouco mais, porque é onde você faz o secundário, onde a maioria das pessoas terminam. Porque na educação, a universidade, você cuidou, talvez, muito mais do que você devia ter cuidado, do que você poderia ter cuidado da primária e da secundária. Eu não acho que o Brasil hoje tem uma estrutura universitária bastante razoável, extremamente produtiva,
Nós estamos vendo agora, na pandemia, a quantidade de pessoal médico, biólogos, epidemiologistas criados no Brasil e de altíssima qualidade internacional. Não tem nenhum desses programas internacionais que estão aí, e de vez em quando você não encontra um brasileiro lá, perdido Sim. na Austrália, outro está perdido nos Estados Unidos, outro na Inglaterra. Ou seja, você preparou o nível superior de uma maneira muito melhor do que o primário e o secundário. E, veja, isso produz desigualdade. Quer dizer, pessoas como nós, que tiveram o benefício, eu fiz no curso da universidade, você também, gratuitamente. Quer dizer, ela pagou para nos produzir. A sociedade pagou para nos produzir. E se recusa a pagar para aquela educação, a primeira, aquela que se alimenta a mãe, que dá a creche. Depois para aquela secundária, onde você vai até os 14, 15 anos. Ou seja, este Fundeb é destinado a corrigir este efeito. Mas, como tudo no Brasil, você não está fazendo as coisas, digamos, medindo. Então, você transforma tudo em aumento de salário. Aumento de salário, eu acho que é fundamental. Tanto é verdade que os salários reais dos professores cresceu 70% acima da inflação nos últimos 10 anos. Era preciso fazer isso mesmo. O problema é que você estende isso para quem já está aposentado, para quem está recebendo pensão. Você estende isso para todo o funcionalismo. Ou seja, você, na verdade, faz aqueles recursos que tinham sido destinados exclusivamente para dar para o ensino que vai melhorar a qualidade e a apreensão do mundo do cidadão, você dá ênfase menor a preparo disso, tecnicamente, e maior para o salário, para a moeda, para o dinheiro. Ou seja, não falta dinheiro mais. Falta, na verdade, medir a eficácia com que você usa esses recursos. E eu tenho a impressão que agora a discussão do Fundeb, ela acordou esse negócio. Na minha opinião, talvez exageramos, devíamos ter prorrogado e estudado para fazer uma coisa melhor. Mas está feito. Sim. Eu acho que agora nós temos condições de aproveitar. Se tivesse o MEC presente nessa discussão, teria... Não me diga. Bom, mas aí, esse é um dos problemas mais graves. Né? Pior, nós estamos com duas coisas deficientes: saúde e educação. As coisas mais fundamentais para a construção de uma sociedade civilizada. Na minha opinião, o fracasso da política brasileira do coronavírus é uma coisa retumbante, é um negócio inacreditável. Nós temos 2 milhões de sujeitos infectados, 85 mil mortos. É um negócio que a gente fica meio perturbado, que isso não sacuda o governo. Quer dizer, foi preciso o ministro dizer uma coisa daquelas bravas, que é um genocídio, que é, obviamente, um exagero, mas para dar uma mexida, para as pessoas compreenderem que é preciso mudar, é preciso entregar isso para gente competente. Eu espero agora que o novo ministro da Educação é um homem, eu acho que competente, foi presidente do Mackenzie, é tem uma inclinação religiosa muito profunda, mas eu acho que ele vai separar o Estado da religião. Eu tenho esperança
e que ele, pelo menos, abra um novo caminho no MEC. E a esperança é que, na verdade, o general Pazuello é um homem decente, direito, está tentando fazer o melhor, mas não tem competência. Não tem, aquilo foi desarmado. Você levou para lá militares, são gente direita, correta, mas que não tem aquele conhecimento mínimo para fazer o trabalho. E agora, inclusive, está se esforçando para melhorar a comunicação. Mas isso são dois setores que eu acho onde nós devíamos ficar muito vigilantes. Nós não podemos perder mais tempo. Nós temos que entregar a saúde e a educação para pessoas que realmente têm condições de dar para o Brasil o que ele merece. Eu espero que na educação essa tentativa nos leve a esse resultado. E espero também que, mais dia menos dia, você coloque na saúde um epidemiologista, um homem treinado, um homem capaz de dar uma orientação correta. Agora, a grande esperança é uma vacina. Acho que, pode ser que eu esteja enganado, mas acho que nós estamos otimistas demais. É claro que tem muita coisa funcionando, mas eu não acredito numa vacina antes de meados do ano que vem. É o que dizem os especialistas. Bem, doutor Delfim, nos encontraremos a semana que vem, né? Foi muito boa a nossa conversa hoje tratando do Fundeb, e eu queria, num próximo encontro, ou quando for possível, eu me lembrei aqui de falar do PIS, porque essa semana aqui foi muito falado do PIS, e a maior parte das pessoas nem sabe que é o Programa de Integração Social, criado a 7 de setembro de 1970, quando o senhor, inclusive, era ministro da Fazenda. Foi Tem gente que... por nós. Esse é um assunto interessantíssimo, porque Sim. Você imagina, a situação era tão boa que nós podíamos reduzir o imposto. Então, induzimos os estados a reduzirem o ICMS, acho que 1,5%, e constituímos um fundo, que é o PIS, que era um fundo dos trabalhadores. Era um fundo que, se tivesse continuado, se o Geisel não tivesse destruído, seria hoje o maior fundo do Brasil, provavelmente proprietário de 30%, 40% da indústria nacional toda, na mão dos seus trabalhadores. Esse é um assunto espetacular. Nós vamos conversar nesse encontro, mas só queria dizer uma coisa para o senhor. Quando eu comecei a trabalhar, em 1970, eu entrei no PIS. Estava lá na minha carteira profissional e eu trabalhava em Santo André e o banco nem existe mais hoje, em que eu recebi o PIS, era o Banco São Caetano do Sul, nem existe mais, mas foi aí que tudo começou. Mas eu vou perguntar, nós vamos conversar num outro encontro, então, vamos pegar o PIS e explicar, tá bom, doutor Delfim? Tá combinado. Foi Até ótimo, sexta, então. Até sexta, até a próxima, então. Até a próxima.